Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Vou chamar a Marli. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis na parentalidade, que são tão importantes. Então, espero vocês, uma boa live para todos nós. Oi, Marli. Oi, Marli. Tudo bem? Boa Olá, noite, Marli. boa noite. Tudo bem? Eu estou te vendo escura de novo, não estou te vendo. Eu tô te vendo perfeitinho aqui. Que coisa, gente. De novo eu vou ficar Pode ser alguma olhando para coisa, nada. a configuração, né? Deve ser do celular, alguma coisa assim do tipo. O que Eu será que chamei só no pode ser? profissional. É, Uhum. mas tá aqui, você não aparece para mim, eu não vejo você. É. Eu fico olhando para nada. É muito Bom, esquisito, muito confortável é, isso. quer que eu te chame no outro Pode também? ser. Você que sabe. Ah, não, no outro não. Vamos ficar aqui, vai dar na mesma. A semana passada também foi a mesma coisa. É, aí depois Não sei o que pode ser. a Depois eu vou gente ter que testa. olhar com calma isso. Isso, pode deixar. Bom, pessoal, hoje a gente vai abrir a nossa live falando sobre os papéis na parentalidade. Então, o que seria essa tal parentalidade? Então, a palavra parentalidade, ela vem de paratime, que é parentes, né? Ela vem da língua inglesa, né? E assim, nós temos dois segmentos. O segmento biológico, né? Os pais, pai e a mãe, família tradicional, né? E temos também o segmento, né, da parte mais afetuosa, no caso de crianças, né, que são adotadas. E a Marli vai trazer pra gente quais são os tipos, que são muitos tipos de parentalidade, né, Marli? São 4 tipos, na verdade, né? Temos o estilo permissivo, o estilo autoritário, o estilo negligente e o estilo encorajador. 3 deles não são os mais, vamos dizer assim, adequados, porque eles têm impactos negativos na criação dos filhos. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, que nem sempre os pais têm o mesmo estilo. Então, é difícil o casal combinar os dois terem um estilo permissivo, ou os dois serem autoritários, ou os dois serem negligentes, ou os dois serem encorajadores. Geralmente, eles desenvolvem estilos diferentes, e aí começam alguns dos problemas. Se um tem um estilo encorajador, o outro é mais autoritário, desequilibra, por exemplo, né? Porque o encorajador é o estilo mais saudável, em que tem visão de futuro, dá autonomia adequada para a criança, ajuda a criança a ser responsável, a ter o senso de pertencimento. Se tem um estilo mais negligente, por exemplo, um deles tem um estilo mais negligente, ele já vai ser um pai ausente, ou uma mãe ausente, é do tipo que trabalha muito, delega essa parentalidade para outras pessoas, babá, escola, avó, né? E não é tão participativo na vida dos filhos. Bom, falando especificamente assim de cada um, quais são os impactos que eles causam, né? A gente começa com o permissivo, que é aquele que sente culpa, que super protege, que tudo tá bom, né? Vão criar filhos que não lidam bem com frustração, que acreditam que o mundo é um lugar inseguro, que espera tratamento especial dos outros. Então, eu costumo dizer que esse é o estilo que criam adultos fracos, né? Porque eles vão ser a manteiga, né? Os
que se vitimizam. Aí a gente entra no estilo autoritário, que são pais que acreditam que tem que manter o controle sobre os filhos. Então, é na base do grito, é da manipulação do comportamento, é da punição, tudo está errado, não, nada pode. E vão criar filhos que acreditam que tudo se resolve na força. Então, são filhos mais agressivos, né? Pessoas, um adulto mais agressivo, do pavio curto, por exemplo. E também pode gerar outras coisas, né? Um adulto mais ansioso, que não lida bem com frustração também, que explode muito fácil, né? Que verbaliza muita raiva. Então, eles se rebelam com muita facilidade. Depois a gente passa para o estilo negligente, né? Que eles pensam que não são dignos de amor, crescem assim inseguros com relação às emoções e que se sentem culpados pelas atitudes dos pais, podem inverter posição com os pais, por exemplo, porque eles foram abandonados, né? Então, até falando em TCC, eles podem desenvolver a crença de abandono aí, terem dificuldades para formar vínculos, inclusive. E o encorajador, que é o melhor de todos, né, são os pais gentis e firmes ao mesmo tempo. Então, eles conseguem esse equilíbrio de dosar. Esse seria o modelo mais saudável, né? O mais saudável. São os mais saudáveis, né? Porque tem a mentalidade de longo prazo, eles não têm atitudes de curto prazo com os filhos. Eles conseguem construir esses comportamentos junto com os filhos, né? Validam emoções, estabelecem metas realizáveis com os filhos, encorajam a serem melhores. Então, o estilo encorajador é o que tem de melhor. Não sei se é o mais comum, mas acredito que hoje as famílias estão buscando mais se prepararem para ser esse pai. Pelo menos eu tenho recebido em consultório pais preocupados em serem melhores que os filhos e buscar orientação parental para isso, né? Para aprender a lidar com as emoções dos filhos. Sim. Eu também vejo essa preocupação, né? Da grande maioria dos pais, assim, né? Tanto na escola como em atendimento também, em como eu posso lidar com meu filho. Ele está fazendo isso, isso e aquilo, às vezes até entre eles, né? Mas eu faço a lição com meu filho, funciona dessa forma. Aí vai fazer com a mãe, aí a mãe, ele resiste um pouco mais, não quer fazer atividade. Porque a criança é esperta, ela testa, né? Os limites de cada um. E se a família não conversar muito bem, quais serão os critérios, né? Aí fica bem complicado, porque a criança fica jogando. Ora pode, ora não pode, né? E fica muito complicado. Ela não sabe, na verdade, em quem que ela vai obedecer. Ela vai jogando aquele que ela sente que é mais permissiva, ela já vai partindo para aquele lado. Mas daí fica como se fosse um interesse, né? Os pais Por parte da precisam criança. combinar, os pais precisam combinar nessa parentalidade de desenvolverem o mesmo estilo, porque senão um acaba invalidando o outro. Sim. E aí a criança começa a manipular mesmo. Ou não também, né? A criança fica perdida, ambivalente, não sabe quem que segue. É um desastre. E vira uma confusão, né, para a criança, que ela não sabe quem ela cata ali no momento. A gente também, no estudo sobre parentalidade, a gente vê que tem também duas vertentes muito fortes hoje, né? A gente vê a vertente da verticalização. O que seria essa verticalização? Seriam pais que já planejam. Então, o casal, né, planejou o seu casamento, a sua estrutura familiar, quando viriam os filhos. Então, já seria uma coisa mais programada e estabelecendo o papel de cada um. Viria com uma hierarquia, mas uma hierarquia positiva. Não ali, né, com afronto, com uma educação, né? Agora, hoje também a gente tem a linha horizontal,
né? Que não tem essa hierarquia, que tudo tem que ser muito bem dialogado com o filho, né? Então, dessas vertentes, Marli, na sua opinião, né, como psicóloga, o que você indica aí para os seus pacientes, para os pais que estão assistindo a nossa live? Essa horizontalização não funciona muito bem no Brasil nem em empresa, né? As pessoas não são maduras para horizontalização, onde não tem comando. Uma família que não tem hierarquia, não tem comando, vira aquela bagunça. Então, essa verticalização é essencial dentro da família. Primeiro o casal, depois o pai e a mãe, depois os filhos. Porque se confunde papel de casal com o papel dos pais. Então, à medida que se tornam pais, esquecem que tem a vida de casal. E os filhos passam a ser centro da vida do casal, que está errado. Então, marido cuida da esposa, a esposa cuida dos filhos, no sentido de que existe essa hierarquia. Poxa, mas então eu vou negligenciar meus filhos quando eu preciso cuidar do marido? Não. A hierarquia é essa: marido cuida da esposa, a esposa cuida dos filhos. É lógico que todos estão cuidando entre Sim, si, mas a hierarquia é essa. Então, os filhos precisam saber quem manda em casa, que são os pais. Enquanto eles morarem junto com os pais, as regras da casa são as regras dos pais. E o casal precisa fortalecer a relação de casal para que haja mais união nessa parentalidade, porque a comunicação precisa ser boa, a harmonia do casal precisa ser boa. Então, assim, nunca brigar na frente dos filhos, nunca levar problema do casal para os filhos. Filho é filho, eles não têm que se envolver nas questões de casal. Eles podem se envolver nas questões da família, né? Mas na questão do casal, não. E essa diferenciação precisa acontecer. Eu não vejo com bons olhos essa horizontalização de que pai e mãe precisa ser amiguinho do filho. É claro que você precisa ter uma boa relação, mas a relação é de respeito e não de amizade. Eles precisam ter conexão com os filhos, ter canal aberto de diálogo com os filhos, mas não misturar as bolas. Os pais não são exatamente. amigos, são Acaba se pais. misturando a questão da clareza, né, nas regras, nas condutas, do bom funcionamento, da boa educação, porque não é só a hora que você vai educar o seu filho, você fala, porque sim, porque é assim, e pronto, sou eu que estou falando e acabou. Não, talvez tenha se confundido essa horizontalização aí, né? Na questão do explicar as regras, ser muito clara essa regra, né? Eu postei esses dias aí no meu YouTube, né? E também no Instagram, um vídeo muito legal que tem uma sugestão, uma dica, né? Para a mãe não ter que ficar o tempo todo falando não, 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 não e tendo que explicar. E ela coloca como, por exemplo, uma sugestão, né? Para a mãe, de repente, né? Pedir para o filho convencê-la, né? Do porquê que você quer ir na casa do amigo, do porquê que você não vai tomar o suco antes de almoçar, né? Então, tá bom. Pode, mas você vai ter que me convencer do motivo, do porquê, né? Então, assim, é uma dica até interessante aí, né? Porque é um grau de reflexão para a criança bem grande, né? É claro que tudo tem uma idade, você não vai pedir para uma criança refletir com 3, 4 anos de idade, né? Então, Mas quando ela é um tem uma adolescente. maturidade, né, de já saber algumas coisas, por quê? Você já foi pontuando para ela alguns motivos, já foi explicando, mas a criança ela sente essa necessidade de perguntar o tempo todo, dessa afirmação o tempo todo e testar mais um pouquinho. Quem sabe hoje eu consigo, né? Ela, lógico que às vezes ela nem tá pensando nisso, hoje eu vou conseguir. Mas assim, ela testa o tempo todo. Isso tanto, Aí, essa dica entra na questão da sim, autonomia, de você dar autonomia para a criança e para o adolescente a partir da idade. sim, Então, por exemplo, quando ela pede para a criança convencê-la de que aquilo
é uma coisa legal de ser feita ou que vai fazer bem, na verdade, está desenvolvendo responsabilidade também pela decisão que ela está tomando. Sim, É exato. lógico que ela ainda não recebeu o aval dos pais, mas ela vai ter que mostrar que aquilo ali é uma coisa boa para ela, convencer os pais de que aquilo ali é uma coisa legal de se fazer, e a partir do momento que os pais permitem, ela está assumindo a consequência da decisão dela. Exatamente. E essa é uma maneira dela despertar e, ao mesmo tempo, promover, né? As suas vontades também, o seu gosto, argumentar, né? Saber os caminhos, o porquê sim, o porquê não. Isso daqui talvez pode trazer alguma consequência, né? Porque em algum momento, ou a mãe, ou o pai, ou um parente mais próximo que cuida dela, ela vai lembrar, ela tem ali na memória dela que alguém falou alguma coisa sobre aquilo, né? Ou explicou o motivo do porquê sim ou do porquê não, né? Então é uma dica aí bem legal para as famílias que estão nos assistindo, né? E a gente tem alguns pontos, né, positivos nessa educação, nas práticas parentais, né? São alguns aspectos, como, por exemplo, expressar o carinho e a afetividade, né? Então, reservar alguns momentos, de repente, na rotina da família, né? Onde você faça ali mesmo um carinho, não é regra o tempo todo, né? Brincar com os filhos, estar atento e responder alguns sinais, né, da criança, cuidar, transmitir por meio de exemplo valores como honestidade, compaixão, generosidade, empatia, elogiar essa criança, né? Esse é um que, olha assim, até a minha experiência enquanto escola, como professora também, é um dos fatores assim que mais dá certo, né? A criança se sente valorizada. Você elogiar uma coisa que ela fez, né? Com muito empenho, com muito carinho. E isso é para tudo. Às vezes, de repente, você vai implementar no lar ali, você acabou de brincar com seus brinquedos, agora vamos guardar? Na hora daquela, né? Não, eu começo, eu vou começar guardando alguns aqui, agora você coloca o resto, né? Como uma introdução. E depois, olha que legal, a casa ficou toda arrumada. Então, esse incentivo, esse elogio é muito positivo. De uma próxima vez, ela já pensando nesse elogio, ela já vai resistir menos, né? Para lá na questão de guardar, arrumar suas coisas, que ela vai ver o ambiente. Então, quando você foca naquilo, olha só que legal, olha como a casa ficou mais bonita, a nossa casa, e vibra ali com ela vai sentir essa energia, essa emoção, e de uma próxima vez vai ficar mais fácil ali, né, lidar com essa organização do quarto, que seja na sala, em qualquer lugar, né? E a disciplina, né? Baseada, claro, sempre num diálogo, explicar, a criança ela precisa de regras, ela pede regras, né? Lógico que não numa versão autoritária, mas ela precisa entender, compreender, saber os motivos do que pode, por que não pode, quais são as consequências de tudo isso, se vai prejudicar ela ou não, né? Ela precisa saber essa parte, esse contexto todo, né, Marli? Na verdade, eu chamo de limite, não de regra. Não é só criança e nem adolescente que precisa de limite. O adulto precisa de limite. O ser humano precisa de limite. Não vira um carro sem freio, né? E aí a gente entra na questão de compreender as necessidades da criança e do adolescente, comportamento, quase sempre está tentando expressar alguma coisa que ela não está sabendo verbalizar, então a gente precisa ser sensível de perceber isso, né? O adulto hoje, a maioria deles não sabem nem se autorregular e nem reconhecer as próprias emoções, então precisa passar por essa psicoeducação, vamos dizer assim, né, de autocuidado, dele mesmo aprender a se autorregular, aprender a nomear as próprias emoções, para então perceber os filhos, eles não percebem, até como a gente já falou em outras lives aí
do vício em telas, né? Tá todo mundo puxando feed de celular e muito pouco atento ao que está acontecendo no seu entorno. Então, por isso que as famílias hoje estão aí se perdendo nisso. Então, o adulto também precisa prestar atenção nele primeiro, aprender a se autorregular para gerar essa conexão com os filhos. Se são crianças menores que não sabem verbalizar ainda o que está sentindo, por que está sentindo, o adulto muitas vezes tem até a gente ouve assim, alguns adultos achando que a criança de 4, 5 anos está testando o limite ou está provocando, e na verdade ela não está fazendo nada disso, porque ela nem sabe o que ela está sentindo. Então, o adulto precisa ser o adulto da relação. Então, ele primeiro precisa aprender a se autorregular, ele primeiro precisa aprender a nomear as emoções, ele precisa se psicoeducar para então ser esse suporte para os filhos. E a gente não vê isso muito, sabe? Quando a criança vem para o consultório, a gente já sabe que a questão é com os pais. E a gente precisa chamar os pais. Na maioria das vezes são os pais. Aí o ambiente se organiza, a criança se organiza. Criança de 4, 5, 6 anos, geralmente são os pais, não os filhos. E acontece algumas vezes do adolescente também que vem para a terapia, na verdade são os pais que estão precisando de terapia. Mas eles acham que são os filhos. É sempre aquela coisa da a culpa é do outro, né? Ah, ele que tá com problema. Mas você enxergar, ter aquela ótica, né? Voltar. Deixa eu ter uma outra visão. Cheguei na minha casa, só de ficar observando. Quais são as rotinas, os horários, o que eu faço? Comece a perceber isso, né? Como que é a minha comunicação com o meu filho, né? Com a minha filha? Como é? Então, assim, são atos assim simples, né? Mas precisa você parar para analisar um pouquinho de tudo que você está. O que você está pensando? Qual a sua prioridade? 100%? Será que você está priorizando apenas o trabalho, né? Porque lembra, no começo da live a gente estava falando sobre o planejamento familiar, né? Que tinham ali duas vertentes, a biológica e a afetiva, né? Então, a afetiva seria no caso de pais adotivos, né? Que também tem a mesma responsabilidade, porque essa questão da parentalidade tem a ver com quem vai se tornar o exemplo, quem que vai ser a regra, quem que vai trazer ali o fio condutor daquela família, né? Que serão a próxima geração, né? Independente de se é biológico ou não. Então, assim, nessa estrutura, quando a gente está falando de uma família, qualquer que seja, a gente tem que pensar muito bem nessa questão da criação dos filhos. Como que vai ser? Ah, diante de tal situação, às vezes um tem uma postura com o filho e ao mesmo tempo o outro está ali assistindo, já tem outra, não, não fala assim, isso e aquilo. O ideal é combinar as regras. Como que vai funcionar? Se não é o momento, foi aquele momento da explosão, né? Tô falando aqui, pode ser de repente de um adolescente, algo que ele tenha feito. Primeiro, espera abaixar um pouco, combina entre o casal ou quem quer que esteja criando essa criança, né, esse adolescente, combina muito bem, esfria a cabeça. Lembra do que a Marli acabou de falar sobre a inteligência emocional. Vocês é que são os responsáveis, né? Enquanto pais, enquanto tutores ali daquela criança. Então, combinem muito bem para depois sim agir da melhor maneira possível, né, Marli? Sim. A gente já vê o movimento hoje da busca pela orientação parental, né? Você Sim. vê, tem muitos cursos, muitos psicólogos trabalhando nessa área. A gente já vê esse movimento dos pais buscarem ajuda porque já não conseguem mais, percebem a própria limitação na condição dos filhos, né? Sim. Os pais, qualquer pai, qualquer mãe, não tem manual, né? Para quem quer ser pai e mãe, vai aprendendo conforme vai tendo os filhos. Mas eles vão trazer para essa educação aquilo que eles receberam dos pais Exato. deles. Nem sempre
e eles concordam com a educação que receberam. Então, eles tendem, às vezes, a ir ao extremo. Se tiveram pais muito autoritários, vai para o extremo da permissividade. Ou se tiveram pais muito permissivos ou negligentes, vão para o lado mais autoritário. É para encontrar esse equilíbrio, conseguir desenvolver a parentalidade encorajadora, precisa de ajuda mesmo. Exatamente. Às vezes nem percebe que projeta. Que já fica tão no nosso Ou consciente, né? tem a atitude de esquiva, né? Não, isso não me serviu, eu não quero ser esse pai ou essa mãe, e aí pende pelo lado, pelo extremo, né? Também é prejudicial. Ou terceiriza, né? Pede para alguém, algum parente ali mais próximo, para cuidar ali do seu filho, da sua filha, né? Mas aí a terceirização eu já acho que, assim, já penso, né? Que ela vem de pessoas que não queriam ter filhos e acabaram tendo por algum motivo, por pressão social, porque todo mundo pergunta, ou porque não quer se arrepender futuramente de não ter tido filhos, mas não tem a menor aptidão para ser pai, para serem pais, né? Exatamente. Exatamente. Bom, aí a gente entra na questão família, né? Da clareza, né? Das regras, né? O que seria uma regra? A regra seria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos lá jogar o lixo fora. Então, isso é uma regra, né? Para nossa casa não ficar suja, isso e aquilo, bons hábitos, a gente vai lá colocar o lixo. Ok. Temos a questão do princípio, do porquê, é o motivo, né? Tem que estar bem estabelecido vários princípios dentro dessa família também, né? Então, é a razão, por exemplo, de eu não jogar o lixo na rua, essa atitude vai poluir. Então, criar essa conscientização, né, no ser humano. E a questão de valores, de eu cuidar do meio ambiente, cuidar da minha casa. Então, é muito importante essa família estruturada, esse modelo que nós estamos falando até agora, que são os pais ali que incentivam, né? Estão preocupados com os seus filhos, né? Esses três princípios, que é a questão da regra, o princípio e o valor muito bem estabelecido na família, né? Da criança se sentir pertencente a essa família. Não, aqui funciona assim. Isso traz segurança, né, para essa criança, que ela tem as regras muito claras, os valores da família muito claro, né? E esses princípios todos, né? E temos também, né, falando aí sobre práticas parentais, as negativas, né? Então eu trouxe para vocês as positivas e as negativas são os maus tratos físicos ou psicológicos, né? A falta de disciplina, o controle excessivo, o excesso de crítica, né? A ausência de elogios, a ausência de cuidado e carinho e a negligência. Então, são aí fatores que pode causar ali sérias consequências, né, Marli? Eu complementaria que é importante que os pais compreendam qual é o estilo deles. Acho que poucas pessoas sabem que existem os estilos, né? Uhum. Permissivo, negligente, autoritário, encorajador. E percebam para corrigir essa rota, né? Corrigir aquilo que eles acham que é possível e em vez de adotar práticas de curto prazo com os filhos, adotar práticas de longo prazo. Por exemplo, que é a do estilo encorajador, em que você olha para o futuro e não fica preso no passado. Como assim ficar preso no passado? Vou dar um exemplo. Quando você usa o cantinho do pensamento para a criança, por exemplo, virou moda isso um tempo, você está preso no passado. Você está humilhando a criança por um erro que ela cometeu. Quando você está olhando para o futuro, você vai criar o canto da calma. O canto da calma é você e a criança construir junto um novo comportamento. E esse cantinho da calma pode ser prazeroso, por exemplo.
ser um cantinho onde vocês desenham, tem massinha, tem pintura. É lógico que com regras para não virar palhaçada e a criança achar que tá tudo bem ela fazer coisa errada. Não. Mas você vai aprender a se autorregular junto com a criança e a partir dali construir um novo comportamento com ela. E não colocar ela lá sentadinha 4, 5 minutos, pensando no que ela fez de errado, que não tem assim, valor prático nenhum, porque ela pensar no que ela fez de errado sem saber o que ela vai fazer a partir disso, não serve para nada. Exato. Ele vai começar a pensar em outras coisas. Na hora do brincar, a hora que eu sair daqui, o que que eu vou fazer. Mas assim, o que seria para uma reflexão, se a criança não tem maturidade, não tem essa Não foi clareza, explicado. realmente não está funcionando de nada, né? Ah, eu vou pôr no cantinho do pensamento, né? Pensamento do quê? Quando você está no canto, quando você tá no canto da calma, na própria brincadeira, a criança vai expressando e você vai conseguindo dialogar com ela. E aí você vai colocando as novas regras, Sim, passando os novos limites. Na própria brincadeira, a criança se solta e vai conversando sobre aquilo que está incomodando. E você vai conseguindo validar as boas ações, as emoções dessa criança e fazer novos combinados com ela. exatamente. Perfeito. Bom, aí a gente tem também, tem um livro que eu estava lendo, eu não lembro muito bem o nome do autor agora, mas chama Garra, esse livro. E Garra. E falam que é muito importante, né? Até como uma dica aí para as famílias, a gente incentivar os nossos filhos, né? Se a gente quer ali filhos que realmente sejam encorajados, que vençam ali batalhas, né? Porque a vida é uma batalha, né? Tem os altos, tem os baixos, a gente tem que lidar com diversos sentimentos, né? E hoje a sociedade em si, né? Tá bem, assim, essa questão de sentimentos, de inteligência emocional, acabou se perdendo algumas coisas, né? Do que eu, até que ponto eu posso me frustrar, até que ponto não, né? E a gente precisa ali educar seres humanos fortes, né? Nessa parte emocional. E esse livro é legal, muito legal, porque ele traz assim, ele fala assim para os pais, pedir para o seu filho escolher que seja um esporte, que seja uma atividade que ele goste muito, muito, muito. Só que assim, ele vai ter que ter garra porque ele não vai poder desistir. Ele vai escolher esse daí, ele vai ter que acompanhar até o final, né? Vencer ali a batalha, o momento do que eu não quero, isso e aquilo, porque você está trabalhando esse aspecto emocional e com isso trazendo todos os outros, né? Para a criança, para o adolescente ali, para ele perceber esses momentos, né? De batalhas, de luta, de eu preciso conseguir, né? Então, por isso é muito interessante que esse esporte ou essa atividade aí, que seja tocar piano, né? Tem essa persistência, essa consistência, né? Para ele não parar ali e continuar, que é uma boa dica aí para as famílias, né? Para estar criando aí seres humanos mais fortes, mais capazes de vencer aí suas lutas, suas batalhas na vida, né? Lidar com suas frustrações. E aí, Marlinhos? Acho que é isso, né? Acho que o recado está dado. Exatamente. E os pais não esperarem a coisa ficar ruim, se puderem buscar ajuda quanto antes, caso necessitem, é super louvável. Que se auto-observem, né? Percebam quais são os estilos em casa, alinhem, né? Marido e mulher, Isso é uma coisa importante também, né? Porque assim, quando a gente fala em buscar uma ajuda, né?
já significa que você já tentou muitas coisas, inclusive até a maneira de como você foi criado, né, na sua família, porque a gente traz ali essa cultura familiar de como os nossos pais. É claro que tem a ponderação, né? Se foram pais que realmente muito severos, isso e aquilo, é claro que você fala, não, eu não vou fazer isso com meu filho, né? Ou às vezes a pessoa já até tentou, né? Mas assim, esteja aberto, né, quando você vai procurar uma ajuda, de realmente você prestar atenção, você tentar estar aberto à mudança mesmo, né? Porque às vezes, o que que acontece? Às vezes, em consultório mesmo, né? Ai, mas tem como você me ajudar? Você oferece ali várias dicas. Vamos lá, tenta fazer dessa forma. Ó, isso daqui não é a curto prazo, isso daqui é a longo prazo. Você precisa persistir, né? Que são as regras assim mais as condutas ali, hábitos familiares que são mais difíceis, né? Então, assim, esteja aberto a proceder dessa forma, conversar, alinhar, expor as suas inquietações com o profissional, né? Poxa, mas será que se eu fizer assim não vai fazer isso, isso e isso? Conversar, dialogar, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai, procura ajuda, concorda com tudo, só que depois chega em casa, funciona às vezes muito bem na primeira semana. Mas depois, porque é uma coisa trabalhosa, que precisa de uma reflexão interna, de saber qual é o meu objetivo, né? Qual é o bem maior que eu vou conquistar a longo prazo, porque não é nada rápido, né? A criação de filhos não é uma tarefa fácil, né? Então, você tem que estar aberto. E, no caso, o casal, alinhar a conduta. Porque senão, não vai funcionar, né, Marli? Não funciona, não tem como. Não tem como. Mas geralmente o trabalho é feito em conjunto, a Exato. criança e os pais. Quando é possível, a criança com um profissional e os pais com outro profissional. Sim, Ou, se é a mesma psicóloga, 3 sessões com a criança, uma com os pais. exato. Bom, gente, era essa então a nossa mensagem, né, sobre os papéis na parentalidade. Então, assim, reflitam, né? Se o que a gente acabou aí agregando, falando aí como dica, né? Você já faz, você já pratica na sua casa, vocês estão de parabéns, né? Continuem, né? E agora, se não, né? Tanto eu como a Marli, aí a gente pode estar ajudando aí com algumas dicas, né? É só acessar aí nossas redes sociais aí, entrar em contato, né? Que a gente, aos pouquinhos aí, a gente vai agendando, vai marcando e pode daí trazer mais algumas dicas aí para as famílias, né? Que hoje é bem conturbado, né? Com esse mundo bem agitado, trabalho, o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes locais, né? Longe, né? Quando chega o pai ou a mãe tá viajando depois de uma semana, 15 dias, aí volta. É complicado essa questão, né? Dessa questão de regras, porque você ficou 15 dias fora. Você quer curtir o seu filho, você quer mimar o seu filho. Só que assim, tem os momentos, né? Tem um momento sim de você mimar, muito legal, porque precisa desse afeto, né? A criança se sente querida porque ela também estava com saudade, mas ao mesmo tempo não deixar de lado aí, né, os papéis de cada um, tá bom? Então é isso, né, Marli? Ok. Então Até tá a bom, próxima. gente. Fica aí a nossa mensagem, né, dessa semana e logo tem mais, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.